e a CIA completamente, a bússola deles... As de montanha, né, são muito boas, né? São realmente. as melhores, né? São as melhores. Yeah. Exatamente. Ô, Pepe, olha só, Diga. Você está nessa viagem aí pelo coração da Rota da Seda, mas em breve nós teremos aqui 1 milhão de inscritos na TV 247 e você tem planos, na verdade. Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, o ex-presidente Lula derrota o fascismo, vence essa figura... Bom, isso podemos dizer que é praticamente um done deal, como dizem os americanos? Caminha para isso, mas não dá para... A gente tem que... Não está cravado? Não dá para cravar. Seguindo a ordem natural das coisas, é o que vai acontecer. E aí a gente vai ter um momento importantíssimo que vai traduzir esse novo Brasil, vai ser traduzir o novo Brasil para o mundo, né? Você dizia que um dos seus planos é vir ao Brasil. E aí a gente pode organizar, Pepe, a sua vinda para um grande evento, que vai ser o evento, assim, tipo, de 1 milhão de inscritos e um Pepe Escobar Talks, né? Vamos dizer assim, que a gente pode fazer um tour para explicar o novo mundo e, ao mesmo tempo, você está aqui fazendo reportagens para a mídia internacional sobre... Eu gostaria muito, Leonardo, porque... Se a gente fizer um financiamento coletivo aqui nessa comunidade, o pessoal te traz em 48 horas. Olha, eu acho muito legal por uma razão super importante. Eu gostaria de fazer justamente uma pequena série de matérias para explicar o novo Brasil com a eleição do presidente Lula, o que pode significar para o sul global inteiro, e em termos de relações internacionais, que é um game changer pesadíssimo. E é legal, porque isso vai sair nos Estados Unidos, vai sair em Beirute, vai sair em Hong Kong, vai sair na Rússia, etc. E tal. E a segunda razão, talvez o legado dos meus últimos anos, mesmo que eu esteja muito longe do Brasil, seria tentar explicar para um público brasileiro informado já o que está acontecendo realmente nesse processo de integração da Eurásia, que é o que eu tenho vivido nos últimos anos. E, especialmente, o fato de eu ter vindo morar na Ásia há 28 anos atrás. Eu acompanhei tudo de importante que aconteceu na Ásia nas últimas 3 décadas. E agora está acontecendo algo que é engraçado. Tem muitos meus leitores que dizem que eu sou otimista demais. É verdade. Eu passei muito tempo só escrevendo e seguindo histórias de horror. A guerra do terror americana, imagina, eu trabalhava todo dia nessa porra. Iraque, Afeganistão, eu passava por Dubai o tempo todo, indo para cima e para baixo. Imagina, caçando Osama Bin Laden, indo atrás do al-Zawahiri, tudo. Imagina, eu passei anos fazendo isso. Era só histórias de horror. Depois, com a Primavera Árabe, na sequência, a mesma coisa. As histórias de horror na Líbia, na Síria, etc. E tal. Então, nos últimos anos, quando o processo de integração euroasiática começou a decolar mesmo, há 10 anos atrás, isso começou mais ou menos em 2012. Em 2013, foi o lançamento oficial das novas rotas da seda, em Astana, no Cazaquistão, e depois em Jakarta. Depois veio o Meidan em 2014. E aí o negócio começou a rolar com uma velocidade absolutamente brutal. Então você tinha basicamente já marcado, a partir de 2014, 2015, até antes da eleição do Trump, que o século XXI ia ser, basicamente, em termos de relações internacionais, o clash ia ser entre o Império e os seus vassalos, o que a gente chama de Otanistão, e a integração da Eurásia. E é o que está acontecendo nos últimos anos, que é o trabalho de todo dia. A gente pode passar 48 horas por dia só seguindo o que está acontecendo. Não dá nem tempo de você seguir tudo. Ou seja, os artigos que saem, ou as colunas, eles tocam apenas em detalhes e fica sobrando 80%, 90%. E aí, na semana seguinte, já tem uma quantidade de acontecimentos brutal. Você tem que processar tudo isso e colocar dentro do big picture, que é: será possível, finalmente, a emergência de um outro mundo é possível, como se debatia há anos atrás, inclusive no Brasil, né? Onde os grandes protagonistas vão ser potências euroasiáticas de culturas milenares, como Rússia, China e Irã, e vários outros acoplados.
e isso expandindo para o oeste da Ásia, dito Oriente Médio, para a África, para a América Latina, e, ou seja, a gente vai terminar tendo 85% do planeta que vai finalmente emergir junto e configurar um novo modelo, ou o império do caos, das mentiras e da rapina descarada vai conseguir se infiltrar no meio desse processo, destabilizar e continuar provocando o que sempre provocou, que é caos, depois de caos, depois de caos. É o império de caos por definição. Então, essa é a grande questão da agora, daqui para frente. Então, seria legal, no Brasil, conversar sobre isso em detalhes, e aí eu podia ter mapas, por exemplo, podia mostrar para todo mundo em mapas como isso está se organizando, em números, em dados, com como é que chama, depoimentos locais de como isso funciona, como os think tanks russos, iranianos, paquistaneses, indianos estão vendo tudo isso, e, ao mesmo tempo, tentar delimitar como o Império vai jogar mais pesado do que nunca jogou para impedir a sua própria derrocada, especialmente agora que... Você imagina um Império, Leonardo, encaixando duas humilhações gigantes em seguida, geopolíticas. A primeira humilhação está fazendo 1 ano agora, foi o Afeganistão. A segunda humilhação é um work in progress, está acontecendo agora, é a Ucrânia. Todo mundo que segue geopolítica a sério sabe que a humilhação que a Rússia está infringindo no Império em uma guerra de procuração, procurada pelo Império, como é que chama? Impingida pelo Império, weaponizada pelo Império, financiada pelo Império, às margens, no Western Borderlands, na margem oeste da área de influência da Rússia, e eles estão tomando uma cacetada e vai continuar. Ou seja, é a segunda humilhação na sequência. Ou seja, a gente não consegue nem imaginar que eles são capazes de se autoprovocar a terceira humilhação na sequência, que seria tentar uma aventura em Taiwan. Então, tá nesse ponto. A loucura planetária causada por esses silos de neocons completamente fora de controle nos Estados Unidos, no Beltway, e as elites que os apoiam, e essa demência institucionalizada de Great Reset, que agora eles se auto-chamam de a grande narrativa. Desapareceu o termo Great Reset de Davos. Eles agora se rebatizaram como a grande narrativa. E mas com todos ainda em volta. Eles são um pouquinho mais discretos, né? Porque o Covid desapareceu por causa da guerra do Otanistão contra a Rússia. Então, o que faz agora? Vamos voltar com o Covid? Vamos voltar com outra pandemia? Vamos continuar a guerra com a Rússia? Vamos combater a Rússia e a China ao mesmo tempo? Ou vamos implodir, que é o que está acontecendo justamente agora? Tem uma implosão interna de debacle social, não só dentro dos Estados Unidos, que é um país completamente rachado e que corre o risco de se desintegrar completamente nos próximos anos, e dentro da União Europeia, o desaparecimento da classe média da europeia ocidental, que uma das razões onde essa classe média conseguiu prosperar é que eles se apoiavam sempre, entre outras coisas, em energia barata vinda da Rússia, que não vai ter mais. Exato. Pepe, deixa eu te perguntar, porque, só pegando um ponto da sua fala, por que você acredita que a vitória do Lula seria um game changer para o Sul global? Por quê? Porque o Lula é o único dirigente internacional, vamos ver se eu me engano, é o único dirigente do Sul global que tem um perfil de líder do Sul global aceito por todos os pontos do Sul global. Eu não acredito que haja alguém com o mesmo perfil tão abrangente quanto ele no momento. Tem alguns que estão tentando se firmar. Por exemplo, o Widodo na Indonésia, o Raisi no Irã, o Obrador no México, mas nenhum deles tem o peso institucional, o fato de ter tido 2 mandatos como presidente de uma das 10 principais economias do mundo, e o fato de que o Lula é absorvido, engajado e admirado por todo o Sul global.
Ou seja, a responsabilidade dele, não só como líder do Brasil, mas como líder do Sul Global, é um negócio titânico. Eu imagino que o presidente Lula tenha isso muito presente, que ele vai ter que ter um papel não só de reconstrutor do Brasil, mas de construtor conjunto da emergência definitiva do Sul Global. É muito, 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 muito sério, muito importante. Por isso que eu acho que é um game changer. Tinha fechado o microfone. Faz todo sentido. Sim. Inclusive o Lopes Obrador reconhece no Lula o líder, né, do Sul. Pois é. Eu acho que ele nem se pretende como líder dessa região. Não. O Lopes Obrador parece um cara extremamente comedido, né, Leonardo? Exatamente. E pela história de vida também, né? O fato do Lula ter passado 580 dias preso, tudo que aconteceu, isso cria uma aura mítica em torno do personagem. Nossa, e isso em culturas asiáticas, Leonardo, nossa, porque isso é visto como um rito de passagem. E é um rito de passagem para a sabedoria. Quando você está isolado em uma cela só consigo próprio e você tem tempo para meditar sobre a sua condição, meditar sobre o que está em volta e meditar sobre o que você vai fazer quando você sair dessa... Ou seja, você tem que manter sempre um frame of mind positivo o tempo todo em isolamento. Isso é extremamente difícil. E o presidente Lula passou por isso. E saiu ainda mais forte. Eu vou falar um negócio aqui, parece assim, cara, eu arrepiei com essa tua fala aqui, porque realmente, cara, você traduziu o que foi a prisão do ex-presidente Lula. Os 580 dias foram um rito de passagem para a sabedoria. Né? E ele falou, né? Eu precisava de um tempo para mim. Ele falou sobre aquilo. O Lula ficava sempre cercado de pessoas, era aquela mega ultra assediado, e ele precisou desse tempo. Leu tremendamente, leu muito, né? Sobre a escravidão, sobre o racismo no Brasil. Então, no fundo, quer dizer, ele recebeu, entre aspas, um presente dos seus algozes que hoje estão aí. Os algozes do ex-presidente Lula viraram farrapos humanos, né? Bom, já eram antes, né, Leonardo? Não, já eram antes, mas eram assediados. Hoje, os caras estão sendo vaiados nas ruas, né? E o ex-presidente Lula está indo para a vitória em primeiro turno. Então, negócio... Foi o equivalente ocidental e muito brasileiro, na verdade, né? Tem um elemento único de Brasil ele estava numa célula monástica como aqueles monges eremitas dos Himalaias, colocado pelos seus algozes, e ele percebeu, ok, eu estou na minha célula monástica, vou fazer a minha meditação. Por isso que ele emergiu mais forte, porque ele não só entendeu que ele precisava fazer a meditação, ou seja, mergulhar dentro de si e achar forças dentro de si para superar tudo aquilo, tendo a convicção de que ele estava certo, o que é super importante. Se ele fosse um criminoso comum, entende? Ou seja, a história de imersão e de superação é um épico, mas é um épico facilmente inteligível por culturas sofisticadíssimas como as... E o ex-presidente Lula teve essa intuição. Ele teve essa intuição, exatamente, ele teve uma intuição, não foi um processo intelectual, foi intuitivo. Ele sabia, era o momento da construção do personagem histórico. Construção do personagem histórico. Ele sabia que ele ia sair mais forte, foi realmente impressionante. Exatamente, e aí, bom, foi aí que ele solidificou a sua importância histórica, geopolítica no século XXI. Ele já é um dos grandes líderes do século XXI, não há a menor dúvida. E tendo passado por esse percurso iniciático, essa viagem interior, essa célula monástica, o fortaleceu ainda mais. Então, chapô! Essa fala do Pepe foi fodástica, né? Então a gente vai sair da fala fodástica aqui e vamos voltar para um outro tema. Vamos voltar para Taiwan, porque tem uma coisa que me intriga, Pepe. Eu queria entender mais sobre essa questão dos semicondutores, né? Essa guerra entre Estados Unidos, China. O Biden assinou um decreto dos semicondutores, quer levar as empresas para os Estados Unidos. Taiwan é um ponto central na produção disso. A indústria, inclusive nesse ato dos semicondutores lá dos Estados Unidos, tem, por exemplo, as empresas coreanas, Samsung, essas coisas todas,
elas vão ficar vedadas de exportar para a China. E a China está avançando muito na pesquisa. Então, como é que essa disputa, essa guerra tecnológica está se desenrolando? Sim, eu vou falar sobre isso em detalhes o mês que vem. E eu estou coletando dados e coletando conversas, especialmente dados técnicos. E aí, o mês que vem, eu estou pensando em fazer pelo menos 1 ou 2 matérias de fundo, detalhando o que está acontecendo nessa guerra, qual a importância dos chips de 7nm, por que não é uma coisa tão importante quanto se tem especulado, especialmente, quais são outras técnicas que os chineses estão trabalhando, o que os russos estão fazendo, que ninguém está falando. Ou seja, aí eu prefiro exprimir com detalhes e com conhecimentos de causa o que está acontecendo. A tática dos americanos, eles só tem uma, que é controlar os vassalos. Eles acham que se eles controlam a TMSC em Taiwan e eles obrigam japoneses ou a Samsung a trabalhar só com eles e não exportar semicondutores para a China, eles ganharam a guerra. Não é assim, é bem mais complicado. É bem mais complicado. Mas eu prefiro deixar para o mês que vem, Leonardo, se vocês me permitem. Não, claro, a gente tem que ter. Eu estou conversando com experts que estão me ilustrando, inclusive, sobre detalhes que eu desconhecia completamente, detalhes técnicos, que não são discutidos na mídia tradicional. Por exemplo, se você lê a Nikkei, por exemplo, eu sou assinante da Nikkei japonesa, é uma narrativa só, que os americanos estão ganhando e os chineses vão ser completamente isolados. Não é isso. Se você lê como é que chama? As melhores revistas técnicas ou de tecnologia chinesas, ou sites, etc. e tal, eles são bem mais circunspectos, porque eles não estão soltando tudo que eles sabem. Porque muita coisa é assunto de segurança nacional, em termos de semicondutores, que para eles é um assunto de segurança nacional. E então você tem que conversar com analistas independentes que são difíceis de achar. Eu achei 2 que são realmente independentes e que conhecem a indústria, como funciona na China, como funciona em Taiwan e como funciona nos Estados Unidos. Então, esses caras podem ter os elementos que a gente precisa para poder entender em que pé está o jogo. E até que ponto essa pretensão americana de dizer que eles estão ganhando a guerra dos semicondutores no momento é provavelmente mais uma falácia. Pepe, a gente tem aqui um caminhão de comentários, perguntas. Gostei do caminhão de comentários, muito legal, caminhão. Uma jamanta de comentários. Tem uma jamanta. Eu vou ler alguns aqui, eu vou lendo em bloco. Leia, ok. E aí você vai vendo o que dá para ir respondendo aqui. Vamos lá, começando lá dos primeiros, né? Rapaz, é um caminhão mesmo, não é um negócio. Bom, antes o Adilson mandando abraços de BH. Já acabou a água, não tem mais água. Mais água. Paulo acabou a água. E o Adriano Mendes está perguntando assim: para o caso Assange, faz diferença Truss ou Sunak, ou os dois vão continuar perseguindo o Juliano? Infeliz, desculpe, é muito triste ter que admitir, mas a decisão já está tomada. A decisão já está tomada. É uma decisão do establishment inglês pressionado pelo establishment americano. Não tem jeito. Infelizmente. Agora, uma pergunta do Juliano Bueno aqui. O atlanticismo não parece tão débil. O plano deles de destruir a Alemanha e impedir a ascensão de uma grande Heartland unida parece funcionar. Eles estão conseguindo destruir a Alemanha, né? Pelo menos pelo que diz aqui. Sim, respondendo rapidamente, a vitória tática americana é clara no momento. O único problema é até que ponto essas elites capacho europeias. Todos nós imaginamos que tem alguém com um QI acima de 50 entre esses babacas, né? Scholz, Macron, etc. Não é possível um negócio desse. Antes do final do ano, ou seja, antes de que tenha uma revolta de massa em vários países europeus com aquelas contas de eletricidade que ninguém vai ter como pagar, literalmente. Tem exemplos na Itália de contas de pequenas empresas que aumentaram 1000% de um mês para o outro. E os caras falam, eu vou fechar o meu business, não tenho como pagar um negócio desse. Ou seja, eles estão percebendo que vai ser a expressão em inglês é muito legal, winter of discontent,
que é um eufemismo extremamente inglês, né? O inverno do descontentamento não é inverno, vai ser um inverno de gente querendo ir para a rua e conversar com a Madame Guilhotine e botar esses caras na guilhotina, né? Exatamente. Eles estão percebendo que se eles não fazem algo até o final do ano, na hora que antes de começar o inverno, o negócio vai explodir mesmo, e vai explodir em termos de colapso social. Ó, vou fazer vários comentários aqui. Ó, o Vinícius dizendo, Pepe viajando no meio do Heartland, como disse McKinter, quem controla o Heartland controlará o mundo. O Muito Ivo Salgado aqui, falando que a gente está rumo a 1 milhão. O Mário Fabrício dizendo, ó, o Oriente está destroçando o Ocidente também no xadrez nas Olimpíadas. Primeiro o Uzbequistão, segundo a Armênia, terceiro Índia. Fernando aqui elogiando a sua aparência. O Gabriel está dizendo, the man's back, salve Pepe. E o Vinícius back é muito engraçado. E o Vinícius faz aqui uma pergunta seguinte: essas empresas chinesas que estão saindo da Bolsa de Nova York, isso pode afetar o mercado financeiro, levar para um crash? Como é que você vê, na verdade? É porque haveria vários IPOs aí chineses nos Estados Unidos e eles cancelaram quase todos, né? Qual o significado disso, Pepe? Que eles vão investir mais dentro do mercado interno chinês, que é uma diretriz que vem do Politburo lá de cima. A diretriz do Politburo é essa: escuta, a prioridade de vocês agora é a economia interna, não é a economia externa. Aproveitando, qual a importância desse congresso do Partido Comunista Chinês que vai começar agora? Nossa, uau! Isso é uma puta. Eu gostaria de estar lá. O problema é que é a famosa história. A gente não consegue ainda viajar para a China, está fechada ainda, né? Eu estou numa lista de uma universidade e eles falaram: olha, assim que liberar, a gente convida vocês, um pequeno grupo, né? Pode ser que demore meses essa história ainda. Então, não dá para a gente ir para a China ainda no momento. A não ser que você... Bom, primeiro você precisa ter uma autorização especial, um convite especial, quarentena, não pode circular para lugar nenhum, não pode viajar. Então, infelizmente. Mas a gente tem gente, vai ter gente lá em Beijing que acompanha. Inclusive, a nossa... do Asia Times, onde eu ainda estou em guerra, eu espero que haja uma solução, mas a gente tem as nossas connections lá em Beijing e vai dar para acompanhar de perto. Por falar em Pequim, eu não sei se vocês traduziram uma matéria super importante, Leonardo, que eu mandei para vocês acho que há um mês atrás, que era a história do Guo Mengui, o espião que queria provocar uma guerra China e Estados Unidos. Eu não sei se isso saiu no Brasil. Vocês publicaram? Pois é, eu queria fazer um pequeno parênteses para falar sobre isso para vocês todos, porque está diretamente ligado à guerra Império contra a China e Império contra a Eurásia. Essa é uma história extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, essa matéria ia ser publicada por uma mídia americana respeitada. Eles acharam bárbaro, me mandaram um monte de perguntas, eu respondi. Aí eles começaram a... Olha, será? A gente tem medo, se a gente publica esse negócio, a gente vai ser processado. Eu falei, mas escuta, o governo chinês já falou várias vezes o que eles acham desses caras. Esse cara tem um perfil nos Estados Unidos, ele mora em Nova York, a mídia americana já falou sobre ele extensivamente, porque ele é ligado ao Steve Bannon. O que a nossa matéria tem, o que não tinha antes, eram dados extras. E muitos desses dados extras foram obtidos pelo coautor da matéria, que eu tive que colocar correspondente especial, porque é um assunto extremamente, como é que chama? Delicado. Ele me pediu para não ter o nome dele assinado, e a gente fez uma divisão de... Eu cuidei da parte americana inteira, e ele cuidou da parte chinesa. E a gente juntou no texto final. Por isso que o texto é super barra pesado, porque ele conta uma história que vem de anos, que basicamente detalha uma operação de espionagem de uma facção oposta ao Xi Jinping, em altíssimo nível, que era controlada pelo ex-ministro da Segurança Interna chinês, que hoje está preso, e todos os que estão em volta deles, que foram presos dentro da campanha anticorrupção do Xi Jinping. E o espião que eles mandaram para os Estados Unidos é o Guo, esse cara, que ainda está livre. É impressionante. Ele cometeu perjúrio, ele mentiu na frente de uma corte,
ele disse que não tinha dinheiro, ele como é que chama? Ele mentiu que ele estava, como é que chama? Que ele tinha ido à bancarrota e não foi. Ele estava usando dinheiro de todo tipo de doadores em empresas que ele montou em Hong Kong. Ou seja, o cara é um defraudador em massa e, ao mesmo tempo, um espião de uma facção chinesa que o mandou para os Estados Unidos para se associar com neocons americanos, para desestabilizar o governo do Xi Jinping e para, ao ponto de possível de, inclusive, tentar provocar uma conflagração ou um red line entre a China e os Estados Unidos. Ou seja, essa história é paralela à história da Pelosi. A história da Pelosi são os democratas que querem, de qualquer maneira, criar um problema com a China para, em termos de política interna, eles venderem como uma vitória deles contra o perigo do dragão, o perigo amarelo, qualquer tipo de xenofobia que vocês possam imaginar. E para essa infeliz Pelosi conseguir adiantar o lado dela a partir das eleições dos midterms em novembro nos Estados Unidos, que os democratas vão perder, o que ela quer, na verdade, é chegar à presidência. E isso é um negócio que foi confirmado para nós por fontes dissidentes do Deep State em Washington. O jogo dela é se livrar de vez do senil, todo mundo já sabe da história. Todo mundo sabe que Kamala Harris não pode ser o presidente dos Estados Unidos, ou seja, eles vão achar uma maneira constitucional de se livrar da Kamala. E adivinha quem é a terceira na linha de sucessão? Nancy Pelosi. Ou seja, essa história é sórdida o suficiente. E vocês já têm alguns detalhes desde antes da viagem dela para Taiwan. Essa história do Guo é tão sórdida e ainda pior, porque é uma história que vem de anos. O Guo se mudou da China para os Estados Unidos em 2015. Ou seja, ele está atuando com neocons e gente como Steve Bannon dentro dos Estados Unidos há anos. E não foi para a cadeia ainda, mesmo com todas as acusações em cima dele, e mesmo o fato dele que está sendo agora examinado, eles estão destrinchando o passado dele nos Estados Unidos para botar esse cara na cadeia. Ou seja, vocês imaginam você tendo duas frentes dentro dos Estados Unidos, atuando lá em cima, ao mais alto nível, entre Washington e Nova York, e querendo provocar uma confrontação Estados Unidos-China. Isso só para demonstrar para vocês de como o jogo é extremamente pesado e inclui facções de todos os lados, entende? Não importa que sejam democratas ali, junto com Pelosi, Obama, Hillary por trás, etc. e tal, e não importa que sejam republicanos da moçada do Bannon e companhia. Tem um comentário interessantíssimo aqui, Pepe. Antes, agradecendo aqui a Beatriz Selig, a Biase, Pedro Antônio Cândido, Alexandre Muscalo, Mônica Caparelli, muita gente aqui te saudando. Obrigado. E o Fernando, ele fez assim, olha, o foguete do debacle ocidental leva a bordo o Guo, como você falou. Será que leva também muitos hologramas brasileiros, né? Porque é interessante, né? Será que não tem hologramas do Guo aqui no Brasil, nesse jogo súbito? Mas é isso que eu ia... Agora eu pergunto para você, Leonardo. Tem? Bom, a gente olha para esses personagens que atuaram aí na prisão do ex-presidente Lula, tal, tudo isso que aconteceu, né? Então... Mas não trabalhando para a China. Não, trabalhando... Aqui eu estou dizendo trabalhando contra o Brasil, na verdade. Trabalhando para o Império contra o Brasil. Mas isso todo mundo no Brasil sabe, todo mundo bem informado no Brasil sabe, né? Exatamente. Bom, deixa eu passar aqui pelos outros aqui, ó. Vamos lá, o Deva está dizendo como anda a economia russa, o Pepe já falou, a questão dos chips já falou também. Guilherme Faleiros pedia que você falasse sobre a viagem da Nancy Pelosi. Você até já avançou mais. Mauro Tanner, Marta Simas, Paula Canhadas, Terezinha dizendo como analisa a situação. Isso aqui é interessante, né? As provocações ao redor da usina nuclear lá na Ucrânia. Você acha que pode ter alguma provocação que leve a um acidente? Pode. E a Maria Zakharova, hoje, se não me engano, ela falou diretamente. Ou seja, a gente sabe perfeitamente o que esses neonazis de Kiev estão fazendo.
eles podem tentar armar um ataque amanhã, sexta, que é o dia onde Zelensky e Guterres vão visitar a Zaporizhia, a Nuclear Power Plant, e culpar os russos. Ou seja, todo mundo que tem um mínimo de conhecimento do que está acontecendo agora sabe que quem está bombardeando a usina são os ucranianos e não os russos. E os russos já falaram várias vezes, pode vir quem quiser aqui e ver que nós não temos tropas aqui dentro. A gente está fora. E quem está bombardeando a usina são os ucranianos. E eles podem provocar um desastre nuclear que vai invadir a Europa. Não é um desastre nuclear que vai se conter entre o Donbass e o oeste da Ucrânia. Não. Vai para a Polônia, para a Hungria, para a Eslováquia e pode, inclusive, continuar até o oeste da Europa. Vai ser um Chernobyl 2.0 em esteroides. Ninguém está ouvindo isso. Evidentemente, e a mídia otanista inteira não vai ao âmago da questão. Ou seja, o que Erdogan, o cocainômano manietado, controlado pelos americanos, e o Guterres estão discutindo hoje em Lviv? Aí é que está. Qual é a margem de manobra do Erdogan? Ele tem como dizer para o Zelensky, para com esse negócio, porque aí você vai prejudicar todos nós, inclusive eu aqui na Turquia, que estou tentando fazer um papel de mediador entre os russos e você bombardeia uma usina nuclear. Os europeus não vão. Eles já estão no limite com você. Se você faz um negócio desse, acabou. Aí você vai ser executado pelos neonazis mesmo. Que tem a história do Zelensky, basicamente é essa. O papel de comediante terrorista que ele está desempenhando é que, se ele não desempenhar, ele toma uma bala dos remanescentes do Azov, ou do Private Sector, ou de um enviado do Kolomoisky, seja quem for. É isso. Ele já botou os pais, ele comprou uma casa para os pais em Israel. Imagina, ele tem uns amigos meus viram em Forte dei Marmi, na Toscana, ele tem uma mansão na Toscana de 10 milhões de euros, um negócio completamente absurdo. Entende? Ou seja, ele não está preocupado. Ele posa para a Vogue, como vocês viram, né? A coisa mais. Não tem o menor sentido toda essa história. E ninguém não. Na Europa já está chegando ao limite, porque eles já perceberam que estão sendo. Até o ponto que a Deutsche Welle, voltando àquele ponto, né? Voltando ao ponto da Deutsche Welle, justamente. Está sendo acusada pela Ucrânia de fazer propaganda russa, né? A mídia estatal alemã. Pois então, qualquer um que não repete os press releases de Kiev, que são redigidos em Washington, é um agente russo e é um terrorista. E isso está chegando ao limite, porque essa narrativa já vem há mais de 5 meses, Leonardo, e ela se esgotou completamente. E a opinião pública europeia, que é obrigada a ler Le Monde, La Stampa, o Die Welt, a Deutsche Welle, etc., já não acredita em mais nada disso. Vocês estão vendo que isso é um absurdo, que isso está revertendo na queda de nível de vida deles a partir de agora. Eles não vão ter mais fundos para pagar suas próprias contas. É um negócio inimaginável para a classe média europeia. Mais um super bloco aqui, agradecendo a Marta, a Paula. Olha que legal, Bruno. Salve, grande Pepe Atus. Graças a vocês passei a ter interesse por política. Foram minha salvação na pandemia. Agradeço por nos tirar da escuridão, né? Você vê como é que são as coisas. O Wilson dizendo que você furou a bolha da mídia imperialista. O Ricardo Tristão, camarada Pepe, mas e a organização do Tratado de Segurança Coletiva? Mais a China vão permitir que o Ocidente nazista leve terror e caos ao coração da Ásia? A gente falou sobre isso. Já te posso só fazer mais uma série aqui. Edil, agradecendo a Mônica. O Enio dizendo que é uma das melhores lives, dupla de ouro. Beatriz, não desapareça. Pepe, o Juliano dizendo que entender a Eurásia é cada vez mais importante. Família Salvador pergunta como está a situação de Kaliningrado, né? Perceba um grande risco, não fique muito tempo longe. Edil Rita apoiando também. O P. Costa dizendo: assistir palestras do Pepe me faz me sentir como uma formiga. Pepe é brilhante. E aqui o Axel: como os governos russo e chinês veem o Brasil? Se você puder responder. Aí depois eu vou para uma outra série. No momento, eles estão esperando o que vai acontecer nas eleições, evidentemente. Ou seja, está tudo parado. Eles querem o Brasil como um protagonista dos BRICS Plus.
O Brasil é um país ocupado, né? Hoje o Brasil é um país ocupado. No momento, o Brasil é um país ocupado, o Brasil é uma colônia. O Brasil é um equivalente da União Europeia ou do Japão, no momento. Eles querem que o Brasil vire um equivalente, por exemplo, do Irã, em termos de soberania. O Irã é um país realmente soberano. O Irã faz o que o governo iraniano quer, não o que é imposto pelo Ocidente. Ou seja, do ponto de vista de Pequim e Moscou, eles adorariam ter uma Brasília que faça o que Brasília decide, não o que o Império decide. Aí é a conversa que a gente pode ter durante meses, né? Meses, exatamente. Mais um bloco aqui, ó, agradecendo a 20D aqui, Pedro Cândido dizendo que, lembrando do seu encontro com o Lula em Curitiba, Zé Apolinário dizendo que você traduziu o que pensamos do Lula renascido na prisão, Érica, Sandra, Mark está dizendo, a respeito de Samarcand, sugiro a aula magistral da professora de La Rioja, Eva Tobalina, no portal Raízes da Europa. Mato Grosso aqui dizendo, Pepe, como o imperialismo... Põe o link dessa palestra, Leonardo, se você puder. Vou procurar. E aqui, olha, o Juliano dizendo que a solução para o mundo embrutecido é beber na Ásia, né? A gente já tinha falado, em Mato Grosso. Como o imperialismo consegue fazer os países agirem contra os seus próprios interesses? Exemplo, Alemanha e França, né? E aí é uma questão importante, né? Porque é a dominação militar, Pepe, que pesa Não, é a colonização do subconsciente. Ou seja, as elites compradoras, né, comprador elites no sul global todas, elas foram indoutrinadas, elas foram como é que chama? Me escapou em todas as línguas agora. Compradas, literalmente, subvertidas completamente com grana, basicamente, com posições, com casa em Miami, seja com conta em Zurique, seja o que for, e elas defendem o interesse. Aí entra o discurso da servidão voluntária do La Boétie, né? Que não por acaso o Montaigne falou que era um dos melhores textos da história da humanidade. É um discurso, é uma história de servidão voluntária. É muito fácil. Se você é comprado e se você é inculcado de que os valores da civilização, da democracia, do iluminismo, do progressivismo, etc. e tal, não são os seus, são os do poder, como é que chama, hegemônico, que é o caso dessas elites absolutamente tacanhas e medíocres brasileiras, entre outras, é muito fácil. Ô Pepe, é interessante falar sobre isso, né? Porque o junho de 2013 na Europa foi em maio de 68, já tem muito tempo, né? Já tem muito tempo. Nossa! Nem... Tô brincando aqui, porque também é sacanagem comparar maio de 68 com junho de 2013, mas olha... Não, mas faz algum sentido. Você sabe que eu revi muita coisa de maio de 68 nesses últimos 2 anos. Muito pela pandemia, onde eu tinha muito tempo para ler e para refletir, né? E depois lendo algumas outras coisas sensacionais. Por exemplo, um livro que eu acho que eu já sugeri para vocês, do professor Andrea Zoc, que é um professor de filosofia em Milano. É um livro, A Crítica da Razão Liberal. Ele destrói a geração de maio de 68, mas de uma maneira absolutamente brilhante. Em algumas páginas, deve ter em 40 páginas, ele bota todo mundo. Ele é um pouco radical demais, como eu li, em cima do Foucault e do Deleuze. Mas o que maio de 68 representou depois em termos dessa eliminação de todo o discurso, ou de que todo o discurso é válido, e do pós-modernismo, onde tudo vale, que levou ao wokeísmo de hoje, é corretíssimo. Então, está faltando a gente fazer uma reavaliação. Tem que fazer uma releitura. Uma releitura crítica do pós-maio 68. Sim. Exatamente. Ó, aqui a Graziela de Lisboa dizendo, minha live preferida, quero Pepe toda semana. O Evaldo elogiando também a sua descrição sobre o período monástico do Lula. Leila dizendo, tem que fazer um corte dessa fala do Pepe, já encomendei. A Roseli, Pepe, continue selecionando sua playlist para a festa de 1 milhão do 247. Eu tenho um monte de playlist. O problema é que as minhas playlists vão durar uma semana. Mas vai ser festa sem parar. Gisele dizendo assim, vai se configurando a progressiva derrota na guerra irracional aqui racional, mas eu acho que acho que seria irracional, né? Da OTAN contra a Eurásia.
Não é irracional. Ela botou racional e falou assim: a preocupação é a eclosão da irracionalidade nuclear. Sim, muito interessante esse comentário. Sim, é interessante, porque a guerra é extremamente racional do ponto de vista da irracionalidade e da ideologia dessas classes dominantes do Otanistão. Da classe dominante principal, que é Washington, Nova York, com as derivações via a União Europeia, e especialmente a Comissão Europeia, que é território ocupado. A Comissão Europeia é mandada diretamente de Washington. E os governos nacionais europeus... Bom, o Draguistão acabou, né? O próximo... Quando eu li... Só para interromper algo, não sei se vocês... Quando eu li o programa dessa aliança italiana que está vindo aí, a Meloni, o Salvini e o Berlusconi, é impressionante, é atlanticista, é pior do que... É o Draghi 2.0 light. Ou seja, eles vão fazer a mesma coisa que o Draghi estava fazendo, que é a destruição da Itália, do empresariado italiano, das pequenas indústrias italianas, do modo de vida italiano, em benefício desse globalismo, Great Reset, grande narrativa de Bruxelas. É a mesma coisa. Ou seja, eles também são elites compradoras no final, com toda aquela retórica de que somos anti-Bruxelas, de que somos a favor de uma Itália soberana, etc. Se venderam também. Ou seja, é muito fácil comprar qualquer um desses vagabundos. Né? Isso é absolutamente trágico, porque onde você olha na Europa Ocidental, não existe mais uma crítica embasada de como o sistema globalista funciona, de como esse sistema que o Michael Hudson, melhor do que ninguém, define como FIRE, né? Que é financiarização, indústria de seguros e especulação imobiliária. A gente vive sobre esse sistema FIRE, como foi definido e estudado pelo Michael Hudson em detalhes, inclusive no último livro dele, que a gente já discutiu aqui. Sensacional. Sensacional, livro absolutamente brilhante do Michael, onde ele mostra em detalhes como funciona esse sistema e como isso destrói a vida cotidiana e pessoal de um cidadão, seja no Brasil, no Senegal ou no leste da Ásia. O Pepe, olha só, tem uma pergunta aqui que eu considero central. Antes, só divulgando mais uma vez aqui a Carta do Povo, quero ver se eu tenho moral com o pessoal. Vou pedir de presente retribuição por essa live fantástica. Assinem bit.ly/Carta do Povo, já eu explico por quê. Mas antes aqui, o Evaldo pedindo cortes, né, sobre a fala sobre o Lula, a Regina não desapareça. O Mark está dizendo que vai mandar para a gente o link sobre a palestra lá de Samarcanda, né? Ótimo. Alan Patrick nos apoiando. E essa pergunta aqui da Graziella, eu queria fazer para você também, porque é uma pergunta que também me intriga muito. Antes tem aqui uma do Rommel. Olha, tem duas coisas interessantes aqui. Ó. Ok. O Valentim perguntando se os governos europeus poderão cair por conta da guerra da Ucrânia. Sim, já tem pesquisas em vários canais do Telegram, Leonardo, com porcentagem para ver quem cai primeiro. Quem cai primeiro, né? Vai ter bolão na Europa, né? Tem bolão, já tem bolão. O Araújo perguntando se a China esperaria a conclusão das obras das Rotas da Seda para tomar alguma atitude mais enérgica contra Taiwan, né? Que é o ritmo chinês, você falou um pouco sobre isso. O ritmo dos projetos principais das novas Rotas da Seda tem pelo menos até 2039, para vocês terem uma ideia. Eles planejaram tudo até 2030. É alucinante. É outra noção de tempo. É outra noção de tempo, exatamente. Ou seja, na cabeça deles, Taiwan tem que ser antes de 2049. Ou seja, passaram-se apenas 25 anos do handover de Hong Kong. Na cabeça deles foi ontem. E tem uma pergunta que intriga a todos aqui, Pepe. Bom, antes o Romeu está perguntando se os europeus vão comer brioches, mas a pergunta da Graziella é a pergunta central. Está dizendo assim, Pepe, eu tenho 46 anos. Tenho chances de ver nesta vida o Império ruir? Verei pelo menos eles pararem de mandar no Brasil, que eu acho que é o que interessa a muita gente aqui no Brasil. Sim. Né? Tem chance, né? Eu acho que tem uma... 46 anos. Tem uma chance enorme. Eu devia até 86. Então a gente está falando aqui de até 2062. O Império pode ruir ou parar de mandar no Brasil?
Não, a chance da corrosão interna do império chegar a um ponto onde a desagregação vai terminar se transformando em guerra civil, que já existe uma guerra civil larval nos Estados Unidos, né? A desagregação em termos de inflação desmesurada, chegando à hiperinflação. O fato de que o complexo industrial militar não vai ter mais como arrumar guerras em torno do mundo para ficar como é que chama, se realimentando. Não vai ter mais clientes e não vai ter ninguém vai mais aceitar guerras patrocinadas pelo complexo industrial militar. Exemplo: Afeganistão, Iraque, Líbia, etc. E o fato de que o tecido social nos Estados Unidos agora, você não tem como juntar mais o quebra-cabeça. Isso é uma coisa que pode acontecer, a desagregação definitiva pode acontecer no começo da próxima década até. Ou seja, a gente teria mais 7, 8 anos. E aí, depois de 2 eleições presidenciais, onde pode surgir um personagem napoleônico ou um personagem hitleriano nos Estados Unidos, tudo é possível. E uma revolta dentro do complexo industrial militar tem um plano B, digamos, que é muito mais perigoso, que a gente já discutiu aqui antes, que é a Samson Option, a opção sanção, que eles derrubarem o templo e o templo cair em cima de todo mundo, ou seja, no mundo inteiro, literalmente. Eles sabem que eles não podem fazer isso porque a resposta do lado russo, os russos já disseram: olha, se vocês nos atacarem, um preemptive strike nuclear, vocês sabem o que vai acontecer com vocês, né? Não vai sobrar nada. E esses caras, eles podem ser tudo menos suicidas. Eles querem sobreviver, eles querem guardar os fundos enormes investidos pelo mundo inteiro, os bunkers que eles têm na Nova Zelândia, etc. Eles não querem morrer. Então, a possibilidade real da guerra nuclear, ela diminui considerando o instinto de conservação dessas elites tóxicas, né? Mas a lógica interna do império do caos vai continuar. A gente sabe perfeitamente que eles vão querer armar um Afeganistão 2.0 na Ucrânia. A gente sabe perfeitamente que eles vão querer armar novos mini-Afeganistãos pela Eurásia, que é uma maneira de ir cortando a integração país por país ou região por região. Isso é uma especialidade da CIA e do MI6, né? Eles sabem que eles jamais vão recuperar a condição que eles tinham de unipolaridade e de domínio absoluto da economia mundial, da financialização, investimentos, produção, etc. e tal, porque eles não têm mais produção, eles não fabricam mais nada, eles são completamente financializados, eles são um império parasita. No momento em que o mundo, que o sul global, e aí entram os grandes países do sul global, da Eurásia, entram as potências energéticas como Irã e Arábia Saudita, entram os BRICS, na verdade BRICS Plus, com o Brasil tendo um papel de relevância também. Finalmente, quando essa convergência chegar a um ponto onde as lideranças políticas desse mundo emergente global falaram: bom, acabou o almoço grátis. Agora quem dita as regras somos nós. Aí é que a gente vai ver a mudança do sistema. O grande problema da maneira... Se você falar demais nisso, Pepe, o pessoal vai para a Operação Sanção, hein? Se você falar que eles vão para a Operação Sanção. Eles vão para a Operação Sanção e vão implodir a humanidade, hein? Cuidado, não fala muito, não avisa muito. Não, eles já sabem, Leonardo, eles já sabem. Leonardo, eu deixei para o final o pior de tudo, que é como o Império tem condições de impedir que isso aconteça e prolongar o máximo possível a emergência do mundo novo, do mundo alternativo. Porque eles controlam todo o sistema de financiarização ocidental. Ou seja, o que você vai fazer para... Como você vai destruir a BlackRock, por exemplo? Não tem como. Não tem como. Como você vai destruir
o fato de que a BlackRock, a Vanguard, a State Street, que é uma das principais acionistas é uma das principais acionistas da Petrobras pós-golpe da Petrobras, né? Depois do golpe de Estado. Bem lembrado. Então, como você vai fazer esse esquema onde, basicamente, nesse sistema de shareholding cruzado, né, elas são acionistas de tudo que é importante de indústria no Ocidente e algumas no Oriente também. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Bank of America. Eu dei os principais, basicamente. Como você faz para implodir esse que é uma pergunta que eu já fiz para o Michael. O Michael não tinha... eu não tenho uma resposta, ele me disse. A gente não sabe ainda que mecanismos seriam possíveis para destruir a preeminência desse sistema de financiarização cassino estendida pelo mundo inteiro, onde esses caras controlam uma massa de trilhões e trilhões de dólares, um negócio absolutamente inquantificável. Ou seja, uma das possibilidades, que é uma coisa que já foi examinada há alguns anos atrás, no meio da administração Trump, que seria, por uma razão X, Y ou Z, o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz. Se o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz e apoiada por Rússia e China por trás, os americanos não teriam jamais como entrar numa guerra contra o Irã para desbloquear o Estreito. E isso é algo que já foi gamed pelo Pentágono várias vezes. Todos os games que eles fizeram, os Estados Unidos perdem. O que isso ia acontecer imediatamente? A gente ia ter o preço do petróleo não subindo a 100 ou 200. O preço do petróleo ia subir a 1.000 ou mais. E o principal, ia quebrar a pirâmide de derivativos, que é o que ninguém fala. Uma época, quando a gente estava escrevendo sobre isso, né, saiu, o Zero Hedge republicou essa matéria e teve um boom no Zero Hedge, onde 2 ou 3, e eu inclusive, no meio, a gente falava, olha, se explode essa bolha de trilhões de derivativos, explode todo o sistema financeiro internacional. Aí é que seria a bomba atômica, e a partir disso você teria que reconstruir um novo sistema. E é onde entrariam os BRICS Plus, Organização de Cooperação de Xangai, Novas Rotas da Seda, Rússia, China, Irã, etc. e tal, Organização Econômica Euroasiática. Vamos construir um novo sistema baseado, como o Michael é o primeiro a colocar, economia produtiva, capitalismo produtivo e uma moeda baseada em commodities e em ouro, minerais, prata, ou seja, tudo palpável, não fiat money, como a gente tem hoje. Então, esse seria o cenário, eu reconheço, é um cenário apocalíptico, não implausível, muito difícil que aconteça, mas seria o único tipo de explosão financeira plausível para destruir o domínio que esses bancos de investimento, esses grandes fundos de investimento têm sobre o sistema financeiro internacional. E aí isso ia ocasionar o quê? A implosão do Bank of International Settlements, e a implosão da City of London, a implosão de Wall Street. Ou seja, se tudo isso acontece, digamos, numa escala nuclear, seria a possibilidade de, a partir dessas cinzas, você fazer emergir um novo sistema financeiro internacional. Mas é muito difícil. Desculpe ser realista, é um cenário que vários de nós discutimos, e os melhores economistas não afiliados ao sistema, Paul Krugman, esses babacas, não. É gente como o Michael Hudson pensa, o maior, o investidor principal, o analista estratégico principal do Credit Suisse, o Zoltan Poznar, ele já escreveu sobre isso, excelente. Ele não entra direto nesse negócio, mas o Zoltan Poznar é importante, porque o Zoltan Poznar é um especialista do sistema, está no centro do sistema, está no Credit Suisse, conhece todo o sistema financeiro internacional e ele sabe que o risco é real. E quando ele escreve um negócio desse e sai no Zero Hedge, por exemplo, fica todo mundo, oh meu Deus, o Zoltan Poznar está dizendo que vai explodir tudo.
Muito bom, Pepe. Olha só, vou ler os comentários finais, a gente está batendo aqui as 2 horas, né? Sim. Oswaldo, Pepe, precisamos de você uma vez por semana, Marrege apoiando. Valentim perguntando sobre risco de guerra civil nos Estados Unidos. Mark mandou o link aqui de Samarcanda, eu publiquei já, está na descrição do vídeo. Taneu está dizendo, infelizmente os cérebros lavados não se propõem a ver esse vídeo, mas muita gente vai assistir. Cadu está dizendo, cooptados, esse é o termo exato para essas elites. Cooptados, né, desculpe, cooptados. Exatamente, era a palavra que você estava buscando. Valtene perguntando sobre o risco de uma conflagração global, né, que eu acho que pode ser um tema de uma próxima live. Reino mandando aqui uma saudação para o Chile também, pessoal do Chile nos assistindo. A Regina perguntando sobre o futuro da vida na Terra e o Felipe Alencar dizendo satisfação de rever o Pepe dando suas aulas aqui, obrigado pela vinda, obrigado pelo espaço dedicado a ele. Pepe, eu quero só fazer um pedido agora para o nosso público, né, porque essa live foi fantástica. Eu não pedi um superchat, um membro, um assinante. Essa Carta do Povo, ela está passando por um processo de gamificação. E olha que interessante. E aí você tem um ranking de indicações. Ranking de indicações. Eu estou em segundo lugar, cara. Olha só. O primeiro é o Eduardo Moreira, que lançou a carta. Eu estou em segundo com 364 indicações. Então, faço agora um apelo, bit.ly/Carta do Povo. É uma carta, na verdade, para trazer um componente popular para esse movimento pró-democracia anti-golpe no Brasil. Muito interessante esse movimento. Então, o pedido que eu faço, 8.000 pessoas. Vamos lá, bit.ly/Carta do Povo. Vamos passar o Eduardo Moreira, ele não vai ficar incomodado, não, se eu pegar o ouro, vai ser legal isso aqui. Então era isso, era a Carta do Povo gamificada. E, Pepe, quando você volta, cara, se você não voltar, rapidamente o pessoal não vai se aguentar aqui. Eu não sei o que eu vou fazer o mês que vem ainda. Eu fico aqui até o fim do mês, eu volto para Istambul, aí eu volto para Paris, e de Paris eu vou ver... Eu tenho 3 ou 4 possibilidades de onde eu vou em setembro. Uma delas é o Brasil. Aí eu vou conversar com você sobre o que a gente podia fazer em termos de Brasil. Tem 2 alternativas. Uma seria você, na verdade, vir ao Brasil para cobrir a reta final da eleição, ou depois da eventual vitória do Lula para fazer esse período de transição. Isso eu vou fazer para 3 ou 4 publicações, pelo menos. Sim. O período de transição seria muito bom também para acompanhar, né? Eu acho que seria fantástico. Quando é o período de transição? Até o fim do ano? Não, se o Lula ganhar no primeiro turno, na verdade, se o Lula ganhar no primeiro turno é de outubro a dezembro. Se não, aí a gente podia ir mais tarde, né? Eu podia ir mais tarde. A gente tem um segundo turno sangrento que é perigosíssimo, né? Também. Eu acho que essa é uma questão que vai estar colocada. O pessoal está pedindo para botar o link aqui no chat. Diga. Eu vi não sei quando. Eu vi não sei quando uma projeção do primeiro turno e me pareceu que os números do Bolsonaro estão muito altos. Tem uma vantagem ainda relativamente confortável para o Lula. Mas bem menor do que tinha 2 meses atrás, né? Não tão menor, né? Hoje, Pepe, às 7 horas vai sair a pesquisa Datafolha, né? Okay. E essa pesquisa Datafolha, eu acho que ela pode apontar ainda a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, às 7 horas dessa noite. 51% no primeiro turno? Ele está com 51%, ele está com 51,7% dos votos válidos, mas pode ser que ele consiga ampliar. Então seria fundamental tentar garantir uma vitória em primeiro turno. Mas tem tempo ainda. Né? Tem, mas o Bolsonaro faz muita merda, né? Hoje ele agrediu um youtuber. Né? Tem coisas desse tipo. Né? Pô, mas eu não estava com um youtuber que estava dizendo que... Olha só, como é que você traduziria isso? O Bolsonaro está na rua, aí um youtuber liga o celular e fala assim, Bolsonaro, você é tchutchuca do Centrão. Aí o Bolsonaro vai para sair no tapa com ele. Se você tivesse que fazer uma matéria para o Asia Times, Pepe, Bolsonaro agride cidadão que o chamou de tchutchuca do Centrão. Mas é inimaginável, você não tem nem como fazer um lead para uma matéria como essa. Você não tem nem como abrir uma matéria como essa, né? Foi isso que aconteceu. É duro, viu, Pepe? Nós estamos numa distopia, a gente está vivendo uma distopia. É isso que está acontecendo. Pena. Eu penso muito em vocês, sério. Porque vocês sabem que eu vivo em uma outra galáxia, né? Completamente. Mas eu sempre penso... Bom, eu nasci no Brasil, né? Eu vivi a primeira parte da minha vida no Brasil, ou seja... É engraçado porque, seja onde eu estiver,
sempre tem o meu lado brasileiro, sempre aflora, em um momento ou outro, né? E as pessoas ficam puzzled, elas ficam perplexas. De onde vem isso? Que é o... Na minha cabeça é a definição do Gil, que é genial, né? Geleia geral. E eu tenho uma geleia geral na cabeça, porque eu sou brasileiro, eu fui norte-americano, sou europeu de vários lados e sou asiático há 28 anos. Ou seja, é uma geleia geral total, né? Exatamente. Pepe, a Gisele Câmara já está contribuindo, vaquinha para trazer Pepe na reta final das eleições. Quero te falar o seguinte, se você tomar a decisão de vir ao Brasil, a gente organiza um financiamento coletivo. Vamos conversar, Leonardo. Vamos conversar fora do ar, pode ser fantástico. E obrigado a todos que estão assinando a Carta do Povo. Estamos colando agora, todo mundo fazendo isso. A gente atinge a medalha de ouro aí. Já estamos em segundo ou quarto, 145 indicações já. E o que você ganha com essa medalha de ouro? Nada, na verdade, só a satisfação de ter trazido muita gente para essa carta. Esse que é o barato. Ótimo. Esse que é o barato. Mas essa carta, o objetivo da carta não é atingir milhões de pessoas? Não, o objetivo da carta é exatamente isso. É atingir... Teve a carta assinada pelos juristas, na verdade, a carta preparada pelos juristas do Largo de São Francisco, ela teve mais de 1 milhão de adesões, né? Opa. Só que foi uma carta dos intelectuais. E o objetivo dessa carta, o que ela é, na verdade? Foi lançado um movimento nas redes para que as pessoas escrevessem o que é democracia, né? E aí foi elaborada uma carta a partir do testemunho popular, né? Então, por exemplo, a igualdade, é não ter fome, é poder me alimentar, é colocar o filho na escola, é isso, é aquilo, é paz social, etc. e tal. Essa carta foi redigida e o objetivo é que ela tenha muitas adesões. Para que ela tenha muitas adesões, quer dizer, o site que foi construído para essa Carta do Povo, ele tem esse processo de gamificação. Então, as pessoas que mais trazem, por exemplo, assinantes para essa carta, vão sendo ranqueados, porque quando você assina, ele gera um link individual. Aí você pega esse link individual e coloca nas suas redes. Então, o barato é o seguinte, quer dizer, eu peguei o nosso link, botei nessa live, já estamos aqui em segundo lugar, já estamos com a prata garantida, distante do bronze, né? E estamos colando no ouro. Então, essa que é a brincadeira aqui. É isso aí. Pepe, muito obrigado. Bom, 2 horas em ponto. Então, vamos lá. A gente vai fora do ar para combinar a sua vinda e a próxima transmissão.